Olá, seja bem-vindo ao E2. O programa da Escola Superior de Comunicação Social. Fica atento e vê o que temos para ti. O Gosto explica-te o que é a realidade aumentada. Também pode. O Sem Fronteiras leva-te a Groningen, na Holanda. O Manual de Instruções dá-te a conhecer as licenças Creative Commons. E o Panorâmica recebe o ex-aluno da Escola Superior de Comunicação Social, João Dias. Sabes como podes proteger o teu trabalho de ser plagiado? Não, mas o Manual de Instruções sabe e explica tudo. Fica para ver e aprende como podes utilizar as licenças Creative Commons. Olá, bem-vindos ao Manual de Instruções. Hoje, eu e a Teresa Nobre vamos mostrar-te no que consistem as licenças Creative Commons. A Creative Commons é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2001 pelo professor Lawrence Lexig, um professor de Direito da Faculdade de Stanford, e foi criada com o intuito de facilitar a cultura participativa, ou seja, de aumentar o número de trabalhos que estão disponíveis para utilização pública, para utilização, para remistura e partilha. A organização em si fornece um conjunto de licenças de utilização de direito de autor, que são um conjunto de licenças standardizadas, que foram adaptadas a várias jurisdições de vários países, a 70 neste momento, e que permitem que os titulares de direitos de autor e também de direitos conexos coloquem essa licença, que no fundo é uma autorização para a utilização das obras produzidas por direitos de autor ou direitos conexos, coloquem essa licença nos trabalhos, de forma que qualquer pessoa no mundo possa, sem ter que contatar diretamente aquele titular de direitos, utilizar o trabalho para os fins que a licença permita essa utilização. As licenças Creative Commons foram pensadas de modo a serem intuitivas. Para tal, foram criados 4 ícones que são organizados e dão origem aos 6 tipos de licenças existentes. A primeira licença é a atribuição ou buy. Esta licença obriga-te a dar crédito ao autor. Com ela, podes praticar uma utilização livre da obra, praticar o uso comercial ou não comercial e ainda criar obras derivadas. A segunda licença conjuga a atribuição ou buy com não comercial, NC. A única diferença face à primeira licença é o facto de não te permitir obter vantagem comercial. A terceira licença conjuga a atribuição ou buy mais a partilha nos termos da mesma licença, SA. Esta licença permite o mesmo que a atribuição, com o acréscimo do utilizador ter que registar a obra nos mesmos termos. A quarta licença conjuga a atribuição ou buy mais a ND, não derivadas. Esta licença permite o mesmo que a atribuição, mas a obra deve ser utilizada sem alterações e na íntegra. A quinta licença conjuga as licenças buy mais NC mais SA. Esta licença obriga-te a dar crédito ao autor, não te permite obter vantagem comercial e obriga-te ainda a partilhar nos mesmos termos desta licença. E por último, a sexta licença conjuga as licenças buy mais NC mais ND. Esta licença obriga-te a dar crédito ao autor, não te permite obter vantagem comercial e obriga-te ainda a utilizar a obra sem alterações e na íntegra. É normalmente apelidada de publicidade livre. O que se pode licenciar? Podem-se licenciar todas as obras produzidas por direito de autor ou todos os trabalhos produzidos por direitos conexos, e isto inclui videogramas, fonogramas, performances de artistas e emissões de radiodifusão. Para se licenciar um trabalho com Creative Commons, basta sinalizar que aquele trabalho está licenciado com Creative Commons. Tão simples quanto isto. Todas as licenças concedem o direito de reproduzir o trabalho, de apresentar o trabalho ao público, de distribuir o trabalho e de incorporar o trabalho numa coleção. Opcionalmente, portanto, dependendo da conjugação daqueles elementos que falámos, poderá a licença também conceder o direito de fazer trabalhos derivados a partir do trabalho que está licenciado com Creative Commons. Dicas para quem queira colocar uma licença Creative Commons no seu trabalho. A primeira dica óbvia é: têm que certificar que aquele trabalho em concreto está produzido por direito de autor ou por direitos conexos. Ideias e conceitos, por exemplo, não estão produzidos por direito de autor e, portanto, não podem ser licenciados com uma licença de direito de autor como a Creative Commons. A segunda dica é certificarem-se que têm todos os direitos sobre aquele trabalho. Em ambiente escolar ou em ambiente profissional, pode acontecer que o autor não seja
o titular dos direitos sobre aquela obra, apesar de ter criado aquela obra. Terceira dica é certificarem-se de que, caso sejam membros de uma sociedade de gestão de direitos de autor, que essa sociedade de gestão não vos impede de utilizarem licenças Creative Commons para os vossos trabalhos. Se querem pôr uma licença Creative Commons no blog que vocês criaram, identifiquem corretamente se a licença em questão está a licenciar os textos e as imagens do blog, ou também o código, ou também a folha de estilo em concreto. As licenças Creative Commons não são uma alternativa ao direito de autor, elas respeitam a legislação de direito de autor e de direitos conexos. Mas atenção, para licenciares a tua obra, deves primeiro dirigir-te ao IGAC e depois podes optar entre a SPA e os Creative Commons. Se gostaste e ficaste interessado, basta pesquisares na net e irás encontrar mais informação sobre o tema. No Gosto vamos falar-te de realidade aumentada. Cada vez mais, em Portugal, os QR Codes estão presentes nas embalagens de vários artigos. Muito usados em publicidade, estes códigos interativos permitem-te que, através de uma foto, consigas aceder ao site ou à aplicação referente a um produto. Ficaste curioso? Então, espreita. Olá, bem-vindos ao Gosto. Hoje damos-te a conhecer o mundo dos Quick Response Codes, ou Códigos de Resposta Rápida em português, também conhecidos como QR Codes. Esta é uma nova forma de comunicação entre iPhones, Android e BlackBerry. Certamente já viste em coisas tão simples como uma lata de refrigerante ou uma camisola, algo parecido com esta imagem. Pois bem, este código, semelhante aos tradicionais códigos de barras, pode ser digitalizado através do teu smartphone. É muito simples. Utilizas a aplicação, a qual deves ter instalada no teu telemóvel, que lê este tipo de códigos e assim podes descobrir o que ele esconde. Depois de digitalizado o código, a informação leva-te para uma série de ações relacionadas com o produto, tais como o envio do e-mail ou uma localização no mapa. Para além deste uso pessoal, os QR Codes são também indicados para promoveres a tua empresa. Caso tenhas algum negócio ou produto em ascensão, utiliza esta ferramenta de marketing para conseguires diferenciar os teus produtos de outras empresas que estejam no mercado. Esta é uma forma eficaz também de chegares a muito mais pessoas. Também podes utilizar os códigos de resposta rápida para passares uma mensagem sobre uma ideia que tenhas. É o caso de uma música da banda Pet Shop Boys. Neste videoclipe vês diferentes imagens que, quando descodificadas, te levam a vários sites, cuja mensagem principal é a defesa dos direitos civis das pessoas numa sociedade digital como é a nossa. A ideia nasceu em 1994 no Japão, quando a empresa Densawave criou os códigos QR para mostrar as diferentes fases de construção de um veículo. Com a ajuda da globalização, a ideia chegou a Portugal e com certeza já deves ter passado por um QR Code enquanto passeavas na Baixa Chiado, em Lisboa. Aqui temos um código especial. Este desenho na Rua Garré foi uma proposta feita por uma agência criativa numa ação de marketing. Acabou de ler o primeiro código QR em calçada portuguesa. Era a mensagem que se conseguia descodificar. Se ficaste curioso e também queres ler este tipo de códigos com o teu telemóvel, mas este não consegue, eu tenho a solução ideal. Para isso, basta que acedas a este site que gera códigos QR e assim podes criar o teu próprio código. Como podes ver, esta é uma forma eficaz de promoveres o teu produto ou passares uma mensagem que ninguém pode ler, à exceção, claro, de quem utiliza smartphones. Eu despeço-me por aqui, mas já sabes, sempre com as novidades do mundo das tecnologias no próximo Gosto. Até lá! Agora, viagem no Sem Fronteiras até Groningen, na Holanda. A Joana Alves e a Cátia Lopes mostram-te a cidade que os acolheu durante o tempo que estiveram em Erasmus. Ora vê. Olá, nós somos a Cátia e a Joana, somos de Publicidade e Marketing e fizemos Erasmus na Holanda durante 5 meses em Groningen. Não é Groningen, é Groningen. Groningen. Eu estudei em Lisboa e sou de Lisboa, portanto eu também queria, com a experiência Erasmus, ver como é que se vivia fora de casa. Portanto, eu fui logo para um país longe, mas foi produtivo porque eu senti que estava
por minha conta em risco, vá, e era aquilo que eu queria, era basicamente saber até onde eu era capaz, saber como é que era viver sozinha, e eu gosto de viajar, portanto, era tudo, vá, junto. Para mim também foi ótimo, sempre tive o desejo de fazer Erasmus, ir para um país diferente, conhecer pessoas diferentes, perspectivas diferentes, uma cultura diferente e, portanto, consegui vivê-lo finalmente na primeira mão e foi uma experiência fantástica. As maiores diferenças entre Portugal e Holanda começam logo pelo facto de Portugal ter um nível de vida mais baixo. Nós lá encontrávamos cerca de 2, 3 sem-abrigo, nada mais, e não havia qualquer criminalidade. As ruas eram totalmente seguras, sentimos muito seguras à noite. E a única criminalidade que podemos dizer é roubarem bicicletas. Roubavam muitas. Sim, e toda a gente anda de bicicleta, toda a gente. Se não me engano, existem cerca de 3 vezes mais bicicletas do que carros. E isso nota-se logo no ar, a poluição, não existe qualquer poluição e as ruas são mais limpas, o ar é mais fresco. Acho que as maiores diferenças é na comida, no tempo e talvez na maneira de fazerem as coisas. A comida, eles não têm o hábito de ter uma refeição como nós ao almoço, comem sandes e petiscam durante o dia e jantam por volta das 6 da tarde. Bebem também muito café. Comem muito pão. Lá está, os petiscos que eles fazem é comer sandes e, portanto, também na escola não havia a cantina e era uma coisa que nos fazia muita confusão porque nós chega ao meio-dia ou à 1 e queríamos ir almoçar e lá tínhamos o bar, com preços muito elevados e ninguém parava para comer, vá. Em contrapartida, as lojas fechavam muito mais cedo, uma pessoa saía da escola, queria ir a algum sítio e às 6 já estava tudo fechado, tirando os supermercados, mas mesmo assim também não ficavam muito abertos até muito tarde. Outra diferença que eu notei também pessoalmente é na maneira de fazer as coisas, eles planeiam muito aquilo que vão fazer, são muito organizados e são também muito pontuais. Isso também é uma característica dos países do Norte. Por exemplo, a relação com os professores, eles conseguiam dizer coisas que se fosse cá nós não conseguíamos dizer. Eles prezam muito a igualdade, portanto se és igual a mim eu posso falar na boa. Talvez por ser uma cidade pequenina as pessoas eram muito simpáticas e uma curiosidade é que toda a gente falava inglês, sim, toda a gente mesmo, e isso era muito bom. Relativamente ao ensino, nós não tivemos um contacto direto com o ensino holandês, porque fizemos um curso internacional para estudantes internacionais, mas tivemos contacto com os nossos professores, eram todos holandeses e tínhamos também cerca de 6 alunos holandeses, portanto conseguimos perceber como é que funciona o ensino deles e eles são muito informais. A primeira coisa que nos informaram foi para serem tratados por tu. Pelo nome. E aí é algo que faz logo a diferença numa relação entre professor e aluno, porque eles dão muito mais atenção ao que os alunos pensam e ao mesmo tempo são muito mais respeitados. O campus era muito maior do que este, tínhamos computadores em tudo quanto era sítio, não sei se à internet, tínhamos programas da Adobe, tipo InDesign, Photoshop, uma sala de silêncio e de meditação, tinha uma lavandaria, era maior e tinha coisas que se calhar nós também não precisamos cá, mas eles lá tinham, era um equipamento grande, notava-se que eles podiam gastar aquele dinheiro naquilo. Aliás, tínhamos quadros interativos em todas as salas, aquilo às vezes era um problema porque nós estávamos a fazer apresentações, sem querer tocávamos na tela e pimba, lá ia ao slide. Enquanto estivemos em Groningen, visitámos também outros sítios, visitámos as principais cidades da Holanda, como Rotterdam, Utrecht e Amsterdão. Visitámos a Bremen na Alemanha durante o Christmas Market, que é fantástico, é um mercado gigante apenas sobre o Natal e é durante um mês inteiro. Visitámos uma ilha no norte da Holanda. Como é que se chama? Schiermonnikoog. Pronto, 5 meses não dão assim para tanto tempo. Portanto... E nós estávamos no norte, portanto também tínhamos que fazer quase tudo a partir de Amsterdão e os comboios eram caros. Em relação às cidades, o que notámos foi que Amsterdão e Utrecht eram um bocado idênticas a Groningen,
ou Groningen, ou seja, o estilo dos edifícios castanhos, mais antigos, os canais, e o Roterdão era muito diferente. Só tem um rio, não tem canais, e os prédios eram mais urbanizados, como nós vemos aqui, mais modernos. A cidade é maior e as pessoas também eram mais fechadas, porque é o sítio onde existe mais imigração. Portanto, via-se que era já uma cidade como as que temos aqui, não uma cidade mais de brincar, que é o que as outras parecem. Erasmus é um crescimento pessoal. Bem-vindos ao Panorâmica. João Dias tem 22 anos e é ex-aluno da Escola Superior de Comunicação Social. Depois da licenciatura em jornalismo, fez um estágio de 3 meses no Jornal Diário. Já publicou várias reportagens em vários jornais portugueses. Atualmente, João é jornalista freelancer. Obrigada, João, por ter aceito o nosso convite. Enquanto estiveste a estudar na Escola Superior de Comunicação Social, fizeste várias formações para além do curso. Pensas que é importante fazer algo mais para além de apenas tirar um curso? É importantíssimo. A formação que dão aqui na ESCS é importante. Há algumas que eu acho que são... Algumas cadeiras eu acho que são acessórias, mas isso não é para ser discutido aqui. Mas há coisas que não cabem lá e não caberiam mesmo que o programa fosse perfeito para aqueles 3 anos. Portanto, há que procurar formação lá fora. Formação adicional em vídeo, em multimédia, áreas que eu domino muito pouco, mas lá está, tenho procurado, ainda hoje procuro saber mais delas. E depois também saber estar no mercado profissional do jornalismo neste momento, enquanto arranjar um contrato é muito difícil para um jovem de 22, 23, 24 anos e se calhar às vezes para jovens de 50 anos também é difícil. Portanto, enquanto freelancer, uma pessoa movimenta-se melhor no mercado, quando possível. A tua experiência no programa Erasmus, na Bulgária, permitiu-te fazer outras viagens, como ir à Grécia ou à Turquia. Como é que conciliaste essas experiências com o jornalismo? A ideia era ir a esses países, nomeadamente, não foi mais às cidades, às capitais, mentira, Istambul e a Atenas. A ideia era fazer trabalho jornalístico a partir de lá para órgãos de comunicação social portugueses. Era ambicioso porque na altura ainda não tinha publicado nada, ainda não tinha tirado o curso, ou pelo menos ainda não o tinha acabado, mas já tinha escrito algumas coisas anteriormente e então pensei que, já que estava tão perto daquelas cidades e já que aquelas cidades eram tão importantes em termos, pelo menos da agenda noticiosa, tentar ir para lá e escrever reportagens, não notícias, mas sim reportagens. E assim foi. Primeiro fui para Atenas, sempre com o intuito de trabalhar. Estive lá pouco tempo, 8, 9 dias, uma coisa assim. E estive a perseguir várias histórias e acabou, só uma é que acabou por ir para uma publicação, foi para o Público, e essa foi a minha primeira publicação. Foi já há um ano atrás. E depois acabei por ir também a Istambul, sempre com o mesmo intuito, e também tive assim 8, 9 dias, e aí já foi para outro jornal, para o Expresso. Sempre numa de tentar ir para lá, fazer uma vida barata, porque não há dinheiro para luxos, e sempre ficar nas pousadas mais baratas, comer a comida mais barata, etc, etc. E depois tentar publicar as coisas nesses jornais e talvez fazer com que não haja prejuízo. Depois de todos estes hotéis baratos e afins, nem sempre deu lucro, mas pronto. Já que falaste que grande parte dos teus trabalhos consistiam em reportagens, recentemente ganhaste também o prémio Dignitas por um desses teus trabalhos. Prémio este que foi atribuído pela Associação Portuguesa de Deficientes, na categoria de jornalismo universitário, sendo que o teu trabalho foi intitulado Beats Fortes num Corpo Fraco. O que é que significou este prémio para ti? Significa sempre o que todos os prémios acabam por representar, que é um reconhecimento do teu trabalho. Não é uma coisa assim tão fora daquilo que nos é acessível. E já tenho dito a alguns estudantes cada ESC, amigos meus, que ainda cá estão, vejam os prémios que há, porque às vezes não é assim tão difícil ganhá-los.
e de repente ganham um prémio e dão-vos um estágio num jornal de referência nacional, às vezes dão-vos dinheiro, que foi este o caso, e isso dá sempre jeito, quer dizer, o dinheiro apliquem como quiserem. Eu, neste caso, por acaso, apliquei-o enquanto lá estive na Bulgária para fazer as viagens. Aliás, eu, mesmo antes de ir para a Turquia, recebi finalmente o dinheiro do prémio, e depois fui para lá mais à larga, digamos assim, e este dinheiro a mim soube-me pela vida simplesmente porque me permitiu trabalhar naquela região, porque senão não teria tido tanta facilidade em deslocar-me e em estar nos sítios com mais calma, etc. Por isso os prémios servem para te reconhecer o teu trabalho, é como se fosse uma palmadinha nas costas, não é? Aqui tens, rapaz, bom trabalho, ou rapariga, bom trabalho. Mas a partir daí também bola para a frente, porque não podemos estar a olhar todos os dias para o diploma do prémio, ganhei, não sei o quê. Isso depois é história. Exato. Mas também, claro, contribui para o teu futuro profissional, não é? Esse tipo de hoje em dia... as experiências sim, o prémio não. As experiências sim. Hoje em dia, quer dizer, eu depois quando estagiei no público, tinha uma certa vantagem em relação aos outros estagiários, depois acabou por ficar tudo nivelado porque de facto eram todos muito bons. Mas chegando a uma redação com 22 anos e com o curso acabado, se calhar não é tão bom como chegar a uma redação com 22 anos, com o curso acabado e já com um trabalho feito a partir de Atenas, trabalho feito a partir de Istambul, etc, etc. Mas é a mesma coisa que já disse, que é quando chegamos lá e quando lá estamos, quer dizer, bola para a frente, o que está para trás já foi. O importante é saber usar essa experiência, mas não estar a olhar para trás sempre, porque trabalha para a frente. Isto depois também, no jornalismo, é uma coisa muito efêmera, porque uma pessoa pode escrever um livro, e de facto há livros de ficção e de não ficção, que os livros foram escritos talvez nos anos 20, e nós hoje em dia ainda os lemos, mas eu não vou ler uma reportagem que foi escrita nos anos 20, não vou lê-la. Portanto, nesta coisa do jornalismo, ou se escreve um livro e o livro é histórico, ou então escreve-se uma reportagem, saiu ontem e hoje já estamos a pensar noutra. Tem de ser assim, o ritmo é frenético, mas isto também é bom. Depois de fazeres o estágio profissional, tornaste-te freelancer. Foi uma opção e será que foi uma opção ou que tipos de dificuldades encontraste nesse meio? Não foi uma opção. Eu costumo dizer que sou freelancer à força, mas é o melhor que se arranja hoje em dia. Nenhum jornal, pelo menos naqueles em que eu procurei e naqueles em que eu estou de facto interessado em integrar os quadros, nenhum desses jornais está com capacidade para contratar seja quem for. Aliás, estão até a despedir pessoas que já lá estavam, às vezes desde a fundação do jornal. Portanto, é pouco provável que me queiram a mim. Aliás, eles podem querer-me a mim, tal como queriam os outros colegas que foram despedidos. Simplesmente diz que não se pode contratar essas pessoas. Portanto, eu sou freelancer à força. Os desafios são os de sempre. E eram os que eu já tinha antes de ter acabado o curso, quando já tentava ser freelancer, e já era, de facto. É sempre a mesma coisa, que é ver uma história onde os outros não a conseguem ver, tentar descobri-la. E a partir daí estabelecer o contacto com algum editor a quem esta história possa interessar e a partir daí vendê-la. Fazê-la e vendê-la. O fazê-la às vezes é complicado, às vezes é mais fácil, depende dos contactos que nós temos e os contactos vão-se cultivando. E outros arranjam-se facilmente. Mas o desafio do freelancer, isto é uma coisa muito boa, é que nós, quando tentamos vender um trabalho a um jornal, nós estamos a representar uma despesa adicional para o próprio jornal. Portanto, nós vamos ter de fazer uma coisa que eles nunca conseguiriam fazer ou não conseguem fazer à partida com os meios que já lá têm. Portanto, nós somos uma despesa adicional. Isso é bom porque é um desafio. É pensar que ninguém naquela redação consegue fazer o que eu estou a fazer, ou não tem tempo, ou etc. Exato. Freelancing então, permite ter mais tempo, mais flexibilidade nesse aspecto. Sim, também. Mas é tal coisa de nós estamos não é a mesma coisa do que tu teres um... Não é para dizer mal para quem tem contratos, quem me dera, mas não é a mesma coisa que tu teres um contrato sem termo e se calhar uma semana corre-te mal e outra corre-te bem, não sei o quê. Para o freelancer, se quer ter retorno, as semanas têm de correr todas bem. Tem pelo menos de entregar o trabalho bem. E se entregar o trabalho mal, depois se calhar já não lhe pedem a seguir. E esse é que é o desafio, é tentar cativar
pessoas dentro do meio do jornalismo para aceitarem as nossas histórias e fazê-las bem. E lá está, depois também o freelancer não pode fazer coisas pequeninas. Voltamos à questão das notícias e das reportagens. O freelancer não pode fazer uma notícia, porque notícias muitos fazem. E fazem, se for preciso, 5 ou 6 durante o dia. Mais pequenas, mas pronto. Uma reportagem não. Uma reportagem requer mais tempo. E isso é uma vantagem de ser freelancer também. Não é só desvantagens. É ter mais tempo e também ter a liberdade dentro de vários temas. Porque se eu estou numa redação, estou numa determinada secção, enquanto que eu encontro freelancers, se eu quiser, hoje lembro de uma grande reportagem sobre desporto e vou fazê-la, e depois de entregar essa, lembro-me de uma de internacional e também vou fazê-la, enquanto na redação não é este espaço, estás ali presa numa secção, isso não é muito bom, mas há vantagens e desvantagens. Obrigada, João, por teres vindo ao Panorâmica. João Dias começa agora uma nova fase da sua vida profissional para continuar a trabalhar. Este foi mais um Panorâmica. Por hoje é tudo. Para a semana voltamos com mais um E2. Até lá!